Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de estrutura de dados. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada e nós começamos a entender o que são registros e como aplicamos esses registros à linguagem C++, né, que são as structs. Aprendemos como criar e como manipular, fornecer dados para armazenar nessas structs e mostrar isso na tela. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos aprender como criamos conjuntos de estruturas, ou seja, vetores ou matrizes, cuja posição é um registro, é um struct. E também vamos aprender como que fazemos aninhamento dessas estruturas, como colocamos structs dentro de structs. O que é um conjunto de estruturas? Então, é definido como um vetor ou uma matriz de estruturas. O que é isso? Cada posição do vetor ou da matriz, eu tenho uma struct lá dentro. Então, se a gente voltar no nosso exemplo do bilhete de passagem, nós temos uma van que tem 8 vagas e em cada uma dessas vagas eu tenho um passageiro. Tem 8 poltronas e cada poltrona tem um passageiro. Então eu tenho um conjunto de estruturas, de registros que identificam cada passageiro. Então vetor com 8 posições. Na linguagem C começa da posição 0 e como são 8 posições, 8 índices, ele vai até o índice 7. Em cada um deles eu vou ter uma estrutura preenchida. Não vou ter um valor primitivo, um inteiro, um string. Vou ter uma estrutura, um struct. Para a gente criar um conjunto de registros, o primeiro passo é o que a gente aprendeu a fazer na aula passada, é definir a estrutura de um registro. Então é definir o nome dele, quais são os campos e quais são os tipos desses campos. E depois eu vou declarar uma variável composta usando esse registro que eu defini. O que é uma variável composta? Um vetor ou uma matriz. Exemplo. Então, no nosso exemplo de bilhete de passagem, eu criei uma struct e dei o nome de passageiro. Esse nome você escolhe. Passageiro tem dois tipos de dados, string e inteiro. O tipo string é nome passageiro, data viagem, cidade origem, cidade destino e horário viagem. E do tipo inteiro, número da passagem, número da poltrona, idade do passageiro. Então isso aqui eu criei a minha estrutura do bilhete de passagem. Agora como que eu faço para criar um conjunto de estruturas? Eu vou instanciar essa variável, vou declarar ela e vou especificar qual que é o tamanho dela. Nesse caso aqui eu especifiquei tamanho 8. Poderia ser qualquer tamanho, dependendo da sua necessidade. Note o seguinte, é permitido, embora não é aconselhável, você declarar uma variável com o mesmo nome do registro, do tipo de registro. Então eu criei uma variável do tipo passageiro e declarei uma variável passageiro. São coisas diferentes. Mas por que aqui é possível? Porque é um conjunto de estruturas. Não é aconselhado porque você pode se confundir. Então escolha nomes diferentes. Bom, como são variáveis compostas, eu vou ter registros em cada uma dessas posições, então para eu identificar qual posição, né, qual registro que eu quero acessar, nada mais natural do que especificar qual que é o índice do vetor. Então como que eu faço isso? Então aqui eu tenho um exemplo, que eu tenho uma mensagem na tela para o usuário que ele pede para informar o nome do terceiro passageiro. Ou seja, o passageiro que está na posição, no índice 2, né? 0, 1, 2 do meu vetor. Como é um tipo string, eu vou usar o comando getLine para poder ler essa entrada do usuário. Então é a função getLine e passo dois parâmetros. O primeiro é padrão, é o CIN, que é o comando de entrada, né? O fluxo de entrada da linguagem C. E o segundo é onde eu vou armazenar esse valor. Eu vou armazenar no campo nome passageiro da variável passageiro na posição 2. Então, como é um conjunto de estruturas, quando eu vou mostrar e receber esse valor, eu preciso especificar qual que é o índice. Okay? E o que seria o aninhamento de estruturas?
Falei de conjunto de estruturas, quando eu tenho vários registros, né, dentro de um vetor ou de uma matriz. E o aninhamento de estruturas é quando um registro, né, uma struct, faz parte de outra. Então eu tenho uma struct dentro de outra struct. Onde que isso seria necessário? Seria interessante. Por exemplo, eu tenho um cadastro de cliente, eu tenho vários dados desse cliente. Mas eu posso segmentar dados do cliente entre dados pessoais e dados do endereço. É tudo do cliente, mas se eu faço essa segmentação, né, eu estou normalizando os dados, eu estou transformando a forma como eu guardo esses dados em uma forma mais organizada, mais normalizada. E é esse o objetivo dessa disciplina. Mostrar para vocês quais são os tipos de estruturas de dados que a gente pode implementar, como deixar elas organizadas e competitivas do ponto de vista de eficiência computacional, para que a sua aplicação rode bem em qualquer cenário. Então, nesse caso, alinhamento de estruturas é útil por conta disso, porque eu faço a normalização dos dados. É tudo dados do cliente, mas eu tenho dados pessoais e posso separar os dados pessoais do endereço. Então, eu faço alinhamento deles. Nesse caso, eu vou criar uma estrutura endereço separada, okay, e vou acrescentar essa struct, né, essa estrutura endereço à estrutura cliente. Vou aninhar a cliente. Como que eu faço isso? De modo genérico. Então aqui eu tenho duas structs, a struct 1 e a struct 2. A struct 1 ela faz parte da struct 2. Então se ela faz parte da estrutura 2, eu preciso declarar ela primeiro. Então eu declaro ela normalmente, sem declarar sem instanciar a variável, sem declarar qual variável vai guardar os dados. Eu simplesmente crio o tipo. Então eu crio o tipo nome da estrutura 1 com todos os tipos e campos e finalizo ela. Agora eu vou criar a estrutura 2 com todos os campos primários dessa estrutura e nesse caso aqui eu vou acrescentar a estrutura 1 como último campo. Então vai ser struct, nome da estrutura e o nome do campo. Observem, pessoal, que é a mesma forma de declarar campos simples aqui. A diferença é que, ao invés de informar o tipo primitivo do dado, se é inteiro, se é string, se é char, eu vou especificar que é um struct do tipo nome estrutura 1. Por quê? Porque isso aqui é um tipo de dado novo que eu criei. Isso aí a gente já conversou sobre isso. Então, é um tipo de dado que chama nome da estrutura 1, que eu criei aqui em cima. Por isso que eu tive que criar antes. Porque se eu crio embaixo, quando eu chamo esse tipo aqui, ele vai falar que ele não existe. Eu estou criando um campo do tipo nome da estrutura 1. Vamos ao exemplo? Retomando o exemplo do cliente, né, que eu tenho dados pessoais separados de dados de endereço. Então, como eu vou aninhar endereço a cliente, primeiro eu especifico endereço. Eu crio o tipo endereço. O tipo endereço vai ter os campos logradouro, bairro, cidade, estado do tipo string. Então são 4 campos do tipo string e 2 campos número e CEP do tipo inteiro. Bom, eu criei o tipo endereço, agora eu vou criar o tipo cliente. Cliente, como dados pessoais, eu tenho nome e data de nascimento que eu especifiquei que é do tipo string. E sexo, que é do tipo char. E cliente também tem endereço, que a gente criou aqui em cima. Então eu vou criar uma variável endereço, end, tá, do tipo endereço. Quando eu declaro a variável cli, automaticamente ele faz a criação de toda a estrutura dela, incluindo o endereço nela. Então, para criar, eu só crio uma vez só, que é cliente. Então eu uso o código struct cliente cli. Então eu criei a variável cliente cli do tipo cliente. E que variável que é essa? É essa aqui em cima. Ah, mas ela tem o endereço associado a ela, aninhado a ela, não tem problema. Eu não trabalho mais com endereço diretamente, eu trabalho com cliente, que é a que contém a estrutura endereço aninhado a ela. E como que eu manipulo?
Então aqui eu tenho um código que mostra uma mensagem na tela para o usuário, para ele digitar o nome do cliente. Na hora de ler o nome do cliente é um campo primário da struct cliente. Então, é do tipo string também. Então, vou usar a função getLine, cin, cli.nome. Cliente é cli, que eu criei, né, que eu declarei cli.nome. Agora, se eu pedir o endereço do cliente, uma mensagem aqui na tela, digite o logradouro do endereço do cliente, que é o nome da rua, da avenida, da travessa, enfim, eu preciso especificar que é cli.end.lograd. Porque dentro de cliente eu tenho endereço e dentro de endereço eu tenho lograd. Da mesma forma que dentro de cli eu tenho nome, só que é direto, é um campo primário. Aqui não, end é uma struct também. Então eu preciso especificar que ela está dentro de cliente, que lograd está dentro dela, de end. Okay? Bom, pessoal, encerramos por aqui o conteúdo. Nas próximas aulas, a gente vai aprender como fazer a persistência desses dados. O que é a persistência? É pegar esses registros, essas structs, e guardar em arquivos, armazenar em arquivos e fazer alterações, edições, exclusões, inclusões, ou seja, manipular esses dados em disco. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.